In your own way, I guess you. Olá, pessoal! E estamos mais um episódio. Esses convidados estavam difíceis de aparecer aqui, né, Valéria? São dificílimo, meu Deus do céu. Não fala assim. Gente. Gente, sejam muito bem-vindos no nosso Por Trás do Véu. É uma honra recebê-los aqui. Vocês chegaram, assim, o Mirante dos Campos, né, Kali, chegou revolucionando a cidade, trazendo festas mais grandiosas para nossa cidade, e isso é uma coisa que agregou valor para todos na nossa cidade, então a gente tá super feliz, né, Kali? Muito. E que continue sendo sucesso, e a gente quer trocar uma ideia, conversar com vocês um pouquinho como surgiu essa ideia, como que foi o início do Mirante, antes da gente voltar bem pra noiva ali. Perfeito. Nós agradecemos primeiro as palavras e também o convite. É muito legal a iniciativa de ter um podcast. Quando nós viemos para cá, ou melhor, retornamos para Ponta Grossa, tínhamos esse intuito de mexer com os eventos, né, é um setor que respira novidades, e esse aqui não nada mais é que mais uma novidade, ou seja, reforçar o setor de eventos, reforçar as informações do setor de eventos para nossa região. Então a gente está muito feliz em estar aqui. Verdade. Gente, muito obrigada pelo convite. Demorou um pouquinho, mas a gente veio. E obrigada pela oportunidade de a gente poder contar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho do Mirante e contar um pouquinho para o pessoal de, né, como é o espaço, como que eu posso fazer a melhor escolha do espaço, que a gente possa agregar aqui nesse bate-papo para as noivinhas, para as pessoas que querem fazer o seu evento, enfim. Muito legal. E eu pulei uma parte importante, né, Kali, para eles se apresentarem, né? Vamos se apresentar, que a gente conhece eles, mas as noivas não conhecem vocês, às vezes, pessoalmente, né? Então, Márcio, se apresente aí, a Carla já puxa um gancho. Perfeito. Então, nós somos os proprietários do Mirante, tá? Márcio Carvalho, Carla Trentin. Somos casados e a gente forma um time. Eu sou a Carla, né? Acabei não falando meu nome, eu sou a Carla Trentin, trabalhamos juntos, né? O Márcio fica mais à frente dos eventos corporativos, eu fico mais à frente dos eventos sociais, que são os casamentos, os aniversários, e a gente está sempre à disposição. Márcio, conta para nós um pouquinho como que foi a escolha do local do Mirante dos Campos. Já era em vista? Como que foi essa parte? Porque sabemos que lá tem um pôr do sol que é incrível. Tem um nascer lindo, mas esse eu escondo também. O nascer do sol, já fiquei sabendo. Já é muito tarde, os noivos têm que ir para casa, tem que terminar a festa. Não, mas a região ali, ela é muito privilegiada. Nós temos uma ligação com aquele terreno ali. Na verdade, boa parte da cidade tem. Eu vou fazer um resumo, eu não vou contar a história, mas é um terreno que já vem da minha família de gerações. Tá? Na realidade, trazendo então um pouquinho de história, lá no início de 1900, veio uma colonização que eles chamam de russos alemães. Para não entrar no distante, muitas famílias aqui ponta-grossenses, dá para citar diversos sobrenomes, tiveram essa mesma origem, que eram alemães que moravam na Rússia e vieram buscar uma vida melhor aqui. Houve assentados aqui no Paraná, a região ia de Ponta Grossa, o assentamento, as terras que vieram prometidas para esses imigrantes, foi naquela região. Então, aquele terreno é datado já do início de 1900 e, claro, foi sendo desmembrado, famílias, divisões, mas ali ficou. E era um terreno da família e, historicamente, a gente já fazia festas ali, festas de família, e sabia que o terreno tinha uma vocação, um espaço muito bonito. Eu gosto muito que as pessoas, elas falam da energia do lugar e, assim, parece que dá para sentir ali assim, a paz, a tranquilidade. Eu tenho certeza que, acho que porque vem assim, tem muitos antepassados que têm muito carinho ali pelo espaço. O terreno já existia, mas nós não éramos do setor de eventos. Uhum. A Carla vem do mundo do mundo financeiro. Da área financeira. Tá? E eu venho da área de comércio exterior e da aviação, ou seja, né? Só que na ideia de empreender, buscando algo diferente, sabia que o terreno estava ali sempre, que o terreno era da família, então, e que ali tinha uma vocação para um espaço de eventos. A partir dali, foi assim, bastante detalhe, bastante pesquisa, a gente foi procurar muita referência, né? Foi procurar referências fora, para buscar o que é um espaço de eventos, qual é o propósito e o que ele tem que oferecer para o noivo, para a noiva, para os clientes, mas acima de tudo,
Os clientes, eles vêm preocupados com seus convidados. Então, o convidado importa. Então, assim, os clientes são dois, no caso de um casamento, casal. Mas os clientes são todos, né? São todos que estão ali dentro. Tem que dar total apoio, total conforto para o convidado se sentir bem. E que legal. E com certeza conseguiram, né, Kali? Com certeza. Eu lembro quando eu atendi a primeira noiva que casou lá, que falava no Mirante, e eu tinha uma curiosidade gigante, né, para saber onde era, não sabia nem onde que era a região. E quando eu cheguei, embora esteja no ramo de casamentos aí há alguns anos, eu me surpreendi positivamente, com certeza. Não só com eu acho que com a estética, com o físico, mas com o atendimento. Eu não esqueço da Carla parada, né, com seu radinho na mão e vindo dar todo um respaldo, orientando, perguntando, né, e a festa já estava acontecendo, era um casamento que foi muito comentado, né, um casamento de um porte bem grande, e eu fiquei vislumbrada ali com tudo que eu tava vendo, flores na parte externa, que eu nunca tinha visto, né, tanta flor. Tava belíssimo. Por metro quadrado. e a Carla tava ali, e ela me direcionou à sala de noiva, né, e até na minha área, né, tem uma sala para trocar a noiva, né, o conforto da sala, me levou, achou a tomada, que eu não achava, o interruptor de luz. Ele continua atrás da porta. Agora eu já sei esse segredo. Tá escondido. E esse conforto, né? E a Carla ali. E eu fiquei... Aquilo me marcou muito, né? Pela Carla estar ali como proprietária, mas dando total assistência, né? Quando eu fui sair, que eu finalizei a minha parte ali, cerca de 2 horas depois, foi tudo bem, deu tudo certo, me agradeceu. Então, esse diferencial, né, da proprietária, eu fiquei encantada. Eu lembro que eu perguntei o nome dela, e aí depois fui ver, ela só era a proprietária do espaço. E tão prestativa, né? Então, eu fiquei assim... Foi um misto de encantamento com o local e com o que a gente recebeu lá, né, como fornecedora. Mas a visão, né, da cidade ali, eu acho que foi tudo muito pensado, estratégico mesmo, como a Valéria falou sobre o pôr do sol, né, que nós não vemos nascer, né. Aonde é o Mirante era para ser a nossa casa. Assim. Muitas vezes a gente foi aonde está o Mirante, a estrutura, né, a edificação, e idealizou a nossa casa lá. Então, por quê? Por causa da visão, por causa do pôr do sol, nós íamos construir. Mas, quando veio essa vontade de empreender, por que não deixar a casa um pouquinho de lado e vamos fazer o Mirante, vamos fazer, né, dele no ponto mais alto para que fique bonito. Então, acaba sendo hoje, né, nós não moramos lá, todo mundo pergunta pra gente, vocês moram no trabalho? Não, nós não moramos lá, nós moramos na Vila Estrela, mas acaba sendo nossa segunda casa ali e a gente está super feliz. Quando a gente começou, então, o projeto, e a arquiteta perguntou, qual é a arquitetura? Eu já tinha esse gancho da casa, mas principalmente assim, eu pensei assim, primeiro, que era um tipo de arquitetura que não conflite com decoração alguma. Então o Mirante tem essa característica, você quer fazer um casamento. Falando aqui, claro, agora mais diretamente aos casamentos, mas você pode ter uma decoração clássica, uma decoração moderna, tudo cabe. Então esse era um objetivo e a gente fica feliz que conseguiu. A arquitetura externa, a fachada, era um desejo assim, eu quero que as pessoas se sintam em casa. Então, vamos fazer uma casa grande, que ele apareça uma casa, mas uma casa grande. Claro, hoje você pega em condomínios, esse design é bem contemporâneo, mas essa é a ideia que passasse. Sabe? Estou chegando em casa, tá? Para casar, quero me sentir em casa. Tá? A questão da surpresa desse espaço que a Kari comentou é bem interessante, porque nós começamos a desenvolver esse projeto, fomos visitar até a concepção dele, e aí a gente entra em trâmite burocrático, e alvarás e tal, e a gente tem que fazer tudo certinho, e aí ao término, com o papel na mão, meses, mas assim, no segundo mês de obra, veio a pandemia, que foi assim, terrível para todo mundo, para o setor de eventos, nem se fala, né, e basicamente a gente estava investindo para um setor que estava parado. Bom, o que faz isso, né?
confia na humanidade, vai haver uma solução, então acredita e continua, né? Muitas pessoas tiveram essa surpresa de não existiu, agora existe. Uhum. E tá aqui. Então, assim, culminou porque a gente foi construindo na pandemia, culminou que quando retomaram-se as festas, além de retomar a própria alegria, aqueles casamentos enfileirados, né, aquela vontade de conviver, daquela relação pessoal, ela também, aqui em Ponta Grossa, existia um espaço novo. A gente sem alarde, tendo que construir quieto, não era momento de se falar em eventos. Sim. Que aí sai e lança o Mirante dos Campos. O primeiro casamento foi logo após eles liberarem, né, a pandemia, né? Foi um pouco tempo. Ainda teve assim um início de evento que eles ainda colocavam um número de restrito conforme a metragem dos locais e tal. E para nós, se estivesse pronto, seria positivo, mas ainda assim a gente faria eventos reduzidos pela questão da lei na época. Como a gente ainda estava construindo e tentando enxergar aquela luz no fim do túnel, a gente foi cadenciando a obra. Então, assim, quando começou esses eventos, ainda a gente não estava em vias de fato. Quando houve o primeiro evento, já não existia mais essa limitação, essa regra, felizmente. Então, já ocorreu dentro dessa normalidade. Foi um evento bem gostoso. Tá? Foi um casamento que teve lá. Guarda com bastante carinho esses. Aliás, a gente guarda com carinho todos os eventos. E isso não é nenhuma demagogia, é verdade mesmo. Mas, claro, né, foi um primeiro casamento, então foi bem legal, assim. Eu lembro como eu estava nervoso. Eu não vi nada. Eu não vi nada desse evento, eu tremia. Pra que Eu acho certo. que, se eu não tiver errado, eu acho que nós fotografamos, não sei se foi o primeiro ou o segundo, né, que a gente fotografou. E eu lembro que a gente chegou lá e falava, meu Deus, só dá fotão. Meu Deus, só dá fotão. Porque todo lado que a gente mirava, eu falei, meu Deus, gente. É muito lindo. E, inclusive, a parte estética da parte lateral dos vidros ali, né? Então, quando bate ali a luz que reflete ali, tipo, isso já dá um boom muito grande também, né? E às vezes as pessoas olham na foto e falam, mas aonde é esse lugar? Mas como acontece isso? E isso é Deus que preparou para aquele casal ali Isso é verdade. que vai ter aquela luz. Já tivemos aí casamentos desse ano, inclusive, né? E assim, a noiva achar que assim, realmente ela estava sendo perseguida, que foi uma semana linda de clima, isso é muito típico do verão, e aí chega no dia, aquela tempestade e tudo mais, e o Mirante, a gente também pensou nisso, ele oferece uma opção de você trazer e ter a cerimônia na área interna dedicada para isso. Essa é uma característica, isso foi o que a gente pensou também para o espaço. Que a gente já traz como dica para as noivas, tá, gente? É importantíssimo. As noivas que querem fazer a cerimônia no local, elas precisam ter em mente que precisa-se de um plano B. Então, como o Márcio comentou, o Mirante hoje tem essa possibilidade de, em função de um mau tempo, tá, né, a cerimônia não quero que aconteça na chuva, não quero que meus convidados se molhem. A gente traz essa cerimônia para dentro, claro, dependendo da quantidade de funcionários, da quantidade de convidados, traz a cerimônia para dentro e não precisa alterar o layout da festa. Então, a gente reserva uma determinada área para que ela faça a cerimônia, os convidados fiquem confortáveis, todo mundo sequinho, e daí a gente faz um outro espaço para que tenha a recepção e tudo mais. Então, é bem importante a noiva, quando for escolher um espaço lá, poxa, se tiver um mau tempo, eu tenho plano B, há possibilidade de eu trazer essa cerimônia para dentro, enfim, isso é bem importante, é uma dica que a gente deixa aqui, né? Sim, exatamente. E na nossa região isso é muito importante, né? Sim. Até porque hoje em dia os casamentos ao ar livre, vamos citar o Mirante mesmo ali, você olha a cerimônia ali na parte que vocês fizeram própria para isso, é incrível, né? Então a pessoa já sonha com isso, já cria uma expectativa muito grande ali, mas ela tem que estar ciente que mesmo assim, vocês têm um espaço maravilhoso ali, mas tem que ter o plano B, porque no dia, como diz, não é perseguição, pode acontecer de chover, pode né? acontecer. Olha, assim, às vezes eu pergunto, assim, a trabalhar com casamento, todos nós somos profissionais, é muito bom, a gente trabalha com o bem, mas também é muita responsabilidade. E é muito legal, cara, quando você também comenta que a gente quer ser reconhecido por isso, pela qualidade do atendimento. Por o quanto a gente consegue contribuir. Isso acontece desde do início, com a própria concepção do espaço e com as soluções. É bastante complicado para os noivos, eles iniciam as contratações pelo espaço.
eu falo assim, ou você vai começar pelo espaço ou pela assessoria, mas eu acho que as pessoas, às vezes, elas estão tão no ímpeto que, pelo menos assim, elas não sabem ainda, vão descobrir de onde vem o vestido, o fotógrafo, vão conhecer esses profissionais, mas o espaço é o local que ela frequenta. Ela não sabe o que acontece, enquanto convidada, ela não sabe o que acontece por trás. Os noivos descobrem porque eles vão desenvolvendo o projeto. Os noivos, eles não sabem por ainda o que vão passar, eles chegam lá muito cruz. Até a visita deles, nós recebemos, a gente gosta de fazer uma visita altamente instrutiva. Mostrar, olha, vocês estão começando, e é comum, a gente sempre pergunta, olha, o que vocês já viram? Não, nós estamos começando com o espaço normal, né? A partir dali, qualquer outro profissional, ele vai perguntar quando e aonde, né? Então, ou vai pela assessoria, ou vai pelo espaço. Então, a gente procura ser a gente procura dar o maior número de informações, dar certezas para o cliente, ao invés de dúvidas. Isso está dentro da nossa visita. A gente sabe que tem por tabela, a gente tem essa responsabilidade. Porque e eles esse estão cuidado com eles, né? Então, eles se sentem acolhidos. Cara, e quando se diz assim, o atendimento de vocês, então, o Mirante Léo, ele foi projetado, ainda há diversas melhorias, sim, que a gente quer fazer, nunca quer deixar o Mirante parado, a gente vive dele, então, assim, novidades são sempre positivas, operações dentro do salão, me refiro, né, parte da alimentação, de bebidas, todos os profissionais, então a gente pensou na hora de conceber, de criar o espaço, mas, acima de tudo, a gente quer estar lá, quer dar esse apoio. Talvez se perguntarmos aí para todos os noivos, o que você mais quer do seu casamento? O que é mais importante? Cada um vai dizer o que vier na cabeça, mas eu tenho certeza. Eu falei, vocês vão ficar com a minha resposta. Eles falam, a resposta é, você quer que seu casamento transcorra, tudo bem. Independente das suas escolhas que você vai ter agora, mas se quer. Então, assim, isso é muito importante, isso está diretamente relacionado à experiência do noivo e do convidado do noivo lá dentro do nosso espaço, e é isso que importa. A gente sabe que uma festa é a soma de todos os profissionais que estão juntos e a gente tem plena consciência disso. Nós damos condição, nós trabalhamos junto com esses profissionais e essa é uma característica nossa que a gente não vai deixar de ter. Né? Os proprietários cuidam do evento para você, porque cada evento é uma história, né? Você já tem tantos anos aqui, a gente vem praticamente há 3 anos vendo que não importa quanto tempo você tem no mercado, os eventos sempre têm detalhes que você tem que trabalhar para que a experiência lá dentro seja perfeita. E isso é o que nós queremos colocar. O espaço, sim, é bonito, a gente fica ultra feliz com isso, mas a gente quer colocar a qualidade do evento e que os eventos do Mirante sejam perfeitos. A gente quer ser reconhecido pela nossa qualidade do atendimento. Então, é por isso que nós estamos no evento, sim, é por isso que nós estamos cuidando, sim. E é muito legal que, como vêm os noivos, né? A gente trata de noivos, mas, enfim, qualquer pessoa que queira fazer o evento, inclusive do corporativo, que são bastante recorrentes lá no Mirante, a gente quer que a pessoa venha, seja bem acolhida, que ela tenha esse excelente atendimento. Então, a gente gosta dessa proximidade porque a gente cria histórias juntos. Até esse último casal agora do final de semana, eles fizeram um contrato conosco há 2 anos. 2 anos antes. Geralmente, costumam contratar, né, 1 ano de antecedência. E eles contrataram com 2 anos. E foi bem legal que na visita que a gente estava fazendo com eles, eu mencionei que eu estava grávida, acho que eu estava com uma barriguinha. E nesse final de semana teve a oportunidade que a gente sempre às vezes troca, né? O Márcio fica à noite, ou ele começa o evento, eu fico no final. E esse final de semana eu acabei levando minha filha junto, a Gabriela, e o Márcio desceu um pouquinho com ela no salão, porque ela gosta de ver as luzes lá, e deu bem certo de o Márcio encontrar esse casal. E a gente criou, assim, essa conexão, eles dizem, poxa, mas você estava grávida quando a gente veio fechar o contrato. Que legal! Então, são histórias que se cruzam e a gente gosta muito disso, de estar nessa proximidade, te fica esse laço, contam pra gente que engravidaram, a gente se reencontra muitas vezes. É sempre uma coisa carinhosa, casamentos, é um serviço diferente, é um setor diferente, é uma coisa muito gostosa, né? Então, assim, por mais que ficou num contrato comercial, ainda assim, né, vamos dizer, é algo que foi especial para o casal. E a gente sempre fala que, bom, é uma honra, porque agora a gente faz parte
da vida de vocês. Vocês sempre É vão verdade. lembrar. Sempre há uma foto do casamento, uma boa foto, uma linda foto Uhum. de casamento, com um lindo cabelo no casamento. né? E assim, vai estar na estante de vocês e no fundo lá vai ser nosso, sabe? Né, e a frase que a gente sempre ouve quando nós estamos lá fechando as portas junto com os noivos, vocês fazem parte da nossa história. Então, esse reconhecimento, gente, é sem igual, né? É sem igual. Né? É sem igual. Eu acho que a melhor parte né, no fechar das portas, Sim. que é aquele agradecimento sincero, noiva que fala pra gente, deixa eu ficar mais um minutinho, que eu quero uma... Isso é bem legal. Como elas falam a imagem fotográfica. eu quero, como chama assim, quando é... eu quero fazer Memória. uma fotografia. Isso, exatamente. Sabe? A memória visual, né? Sim. Me deixa só aqui mais 5 minutinhos, então isso é Com muito certeza, gostoso. Exatamente. E veja que interessante, né? Acho bem legal tudo que vocês falaram, questão do atendimento, de vocês estarem presente. E eu vou citar um casamento que a gente fez, e o dia tava meio estranho, tava meio nublado, daí apareceu um solzinho. E a gente sabe que nós, no setor de evento, a gente tem horário, viu? Já tá quase na hora do jantar, vocês precisam as fotos têm que estar aqui, porque tem que fazer todo o protocolo de dentro, pra daí vir o jantar. E o Márcio tava junto com a gente, ele falou assim, mas vai dar pôr do sol. Eu falei, será, Márcio? Não sei se vai dar. Daí ele falou, vai. Eu olhei pros noivos e falei, gente, o Márcio tá garantindo pra nós que vai dar um pôr do sol. Por mim, eu espero. Vocês esperam? Os dois falaram assim, viu? É o nosso dia. Os convidados esperam mais um pouquinho, a gente vai esperar. Acho que a gente esperou talvez mais um pouquinho mais de 5 minutinhos ali. Gente do céu, até você comentou essa foto, cara, e que pôr do sol. E assim, eu não ia esperar, porque a gente sabe que tem um protocolo tudo por trás lá, né, que vai acontecer ainda. O Márcio falou, gente, vai acontecer esse pôr do sol. Então é muito importante isso, que nem a gente sabe que tem um pôr do sol incrível, mas pode vir outros profissionais também que não tem noção daquilo, né? E ali tem o Márcio também que vai falar, não, vai dar um pôr do sol, espere mais 5 minutinhos que daqui a pouco vai acontecer. E isso tudo já começa a contar na história, porque são todos trabalhando pro mesmos noivos, né? Exatamente. Então isso que é Exatamente. legal. Eu sempre falo que a gente não tá ali, gente, pra supervisionar. Tudo bem que nós somos proprietários um pouquinho exigentes, né? Mas a gente tá ali para agregar, a gente tá ali para ajudar no que for preciso. Se tiver uma intercorrência, energia, a gente está ali. Se tiver qualquer coisa de estrutura que a gente precise atuar, nós estamos ali, vamos atuar da forma mais rápida possível. Então, a gente está ali para somar mesmo. E também, eu acho que é bem válido lembrar, para que fazer com que os fornecedores também se sintam em casa. A gente está trabalhando, tudo no mesmo bar, estamos tudo no mesmo barco, estamos tudo em prol do bem comum, que é a festa, né? A gente sabe que é uma noite que tem alto investimento, né? A gente sabe que altas expectativas, é uma noite que precisa ser memorável, porque nós estamos falando de um sonho. Então, a gente está ali para somar mesmo, para fazer com que todo mundo se sinta bem. Essa é a nossa gente, maior vontade, essa questão né? do clima é engraçado, porque eu trago um pouquinho mais de experiência e de conhecimento da área meteorológica, além de conhecer, ser uma vida ali dentro daquele terreno. Então a gente já sabe aonde a chuva feia de onde vem, quando está abrindo. Já teve noivas que estavam no carro, vamos falar, estavam no carro esperando a chuva passar. E eu consegui olhar radar e falei, espera mais, o que é importante para você? Você quer esperar mais um? E assim, as cadeiras estavam molhadas e tudo mais. Ela falou, Márcio, eu espero. Você acha? Eu tô vendo no radar, vai em 5 minutos. Aconteceu, ainda bem. Ainda aconteceu e foi lá. Eu, Carla, nossa equipe, todos ajudar a secar, porque é isso que importa. Tá? Ela realizou, ela fez a cerimônia, aquilo vai ficar para sempre marcado para essa noiva. Então, a gente se sente vitorioso, Deixa eu fechar o ciclo, já que estava falando falei daquela noiva que há pouco ainda, que teve uma semana ótima, choveu, parecia assim que tudo, já aconteceu isso mais uma vez lá, inclusive. E no meio da cerimônia, chuvas de verão, é assim mesmo, vão e passam, e assim, no meio da cerimônia dela, abriu, não 2 arco-íris, que foi a coisa mais linda, e era um casal assim, que parecia assim, não é possível um casal assim, não que seja meritocracia, claro, né? Mas assim, eles queriam tanto, abriu o arco-íris, eles estavam assim, atônitos. Então, é sobre isso, é sobre a gente ajudar todos que estão trabalhando para uma entrega. O evento é um só, a experiência do convidado e a experiência dos noivos é uma só ali dentro.
E o legal lá do espaço, né? O bacana do espaço de vocês é a versatilidade que tem lá dentro, né? Sempre que eu chego lá para fazer uma troca, um atendimento, eu tenho uma curiosidade de como que tá. E às vezes a pista tá de um lado, no outro dia a pista tá do outro. Se o número de convidados é menor, né? Como que se encaixa tudo perfeitamente, né? Eu já fui em casamentos com 500 convidados, como 100 e pouco, e parece que tudo tá igual, né? Tá diferente e tá igual, né? Tudo isso foi pensado por vocês e pela arquiteta que desenhou. Hoje nós não temos um palco fixo, né? Nas 4 pontas do mirante, aonde você quiser colocar seu palco, você pode colocar. Então, é por isso que a gente tem essa possibilidade de ter vários estilos de festa. Tem a festa que é um pouco mais intimista, que a gente consegue modular o salão, deixando ele um pouquinho menor. E tem a festa, né, que é as grandes produções que a gente fala, que a gente consegue, né, atender também. E, como você falou, a gente consegue atender cada gosto, né? Então, a noiva que quer alta produção, legal. A noiva que quer um evento mais intimista, ou a noiva que não quer gastar muito com decoração, ela pode fazer o evento dela somente com velas, que o espaço, nós tomamos sempre esse cuidado de deixar impecável, como a pessoa conheceu o mirante, ela, no dia da festa dela, ele vai estar igualzinho. Nós temos... Dali para cima, vamos dali para melhor. Cima. A manutenção, a parede manutenção. que risca, o chão que quebra, porque são coisas que passíveis. acontece. A montagem e desmontagem do evento, ela é... Eu não vou dizer insana porque ela é organizada, mas é muito volume de trabalho, muitas pessoas muita gente. trabalhando, então é impossível que não haja alguma avaria. Acontece, a gente não gosta, a gente briga, mas quer cuidado, mas acima de tudo, a gente não pode deixar o lugar cair. E não é só isso, e sempre ter alguma coisinha a mais, mas principalmente é não frustrar expectativa. Você sabe, algumas das listas, o que nós queremos? Queremos um mirante no alto. Queremos um aspecto de casa, ela vai aumentando essa lista aí dos desejos e que a gente queria fazer, e uma delas, que era muito importante, era assim: nós não vamos engessar em nada. Então, o que quiser ser feito aqui no sentido possível, você quer fazer uma estrutura, quero fazer uma festa 100% aérea, com decorações, pode fazer, faz, não precisa colocar traves. Posso mexer no meu layout? Pode, porque a estrutura elétrica vai para os 4 cantos. Então, isso é uma coisa importante. Esse é o principal desafio de um espaço de eventos, porque as festas de casamento, elas acontecem desde que o mundo é mundo. Não tenho recordação de mudança no cronograma de um casamento, a cerimônia, depois a recepção, com jantar e baile, ou seja, isso a gente que historicamente isso não muda, mas o que acontece, o que isso muda, sempre trazem novidades. Então, para um setor que precisa, inspira e gosta de novidades, o espaço tem que estar preparado para fornecer a estrutura necessária para essas novidades, ou pelo que os noivos, ou que os clientes querem a gente poder fazer. Então a gente pensou muito nisso. Então, assim, basicamente, nem o guide nosso tem uma posição de palco, de altar definida. A gente deixa isso em aberto, sabe? Essas são características que a gente busca ter dentro do espaço, e esse é o desafio que a gente tem. Como é que a gente facilita a operação de quem vem trabalhar, desde embarque e desembarque, a operação dos convidados, tá? Porque isso resulta num bom evento. Não deixando de lembrar também, né, gente, o nosso cuidado que a gente teve com a acessibilidade. Então, o mirante, ele é todo térreo, como vocês conhecem, né? Então, nós já tivemos pai de noiva que era cadeirante, e ela queria fazer, fez, inclusive, a cerimônia dela no Garden. Mas houve algum momento, algum problema dele conseguir entrar cadeira de forma alguma. Nós deixamos realmente tudo plano, tudo preparado. Nós temos toda a parte de banheiros, a parte de estrutura toda preparada para, né, para pessoas que têm problemas têm necessidades especiais, enfim. Então, eu acho que esse cuidado também é bem importante. Um respeito. Né? Esse respeito, pensar em todos. Com certeza, e isso é muito importante, e é
um ponto muito positivo, né? E até eu falo assim, que a gente que tá por trás do véu vê vamos usar som, iluminação e decoração, que começa às vezes dias antes, né? É cansativo para eles também, porque depois eles vão ter que montar e vão ter que desmontar tudo. Então, o acesso ali que a gente geralmente enxerga que para eles descarregarem, onde vocês pensaram, tudo isso conta muito, né? Então, a gente vê que foi um local muito bem pensado, não foi só no oba-oba e vamos fazer e tá tudo certo, né? Então, e a gente sabe que acessos ali geralmente são um sucesso, né? Que nem, vou dar um exemplo bem básico, que me chama, é tudo maravilhoso, mas para mim o banheiro é muito importante. E o banheiro temos bastante, sempre tá limpo, então é uma coisa, sempre vejo ali as pessoas cuidando da limpeza, né, dos banheiros, tanto do masculino quanto do feminino, então é uma coisa que tudo isso vai contando a favor até do espaço também, né. Eu ia falar sobre o banheiro, né, que as noivas que não precisam, não querem fazer decoração, né? Não precisa, né? O banheiro é lindo, ele já é instagramável, já tem um espelho bacana, né? Ele já tem tudo prontinho ali pra não precisar. Quer decorar, ok. Não quer, tá tudo bem também, né? Desde o início a gente já sabia que os banheiros iam render selfies, né? Maravilhosos. Então a gente também tomou esse cuidado, porque nossos banheiros não têm porta, né? Então, a gente tomou esse cuidado junto com as arquitetas para fazer uma estrutura. Eu nunca entendi também por que precisaria de porta. Claro, a porta está lá para você evitar, para obstruir alguma visão. É só você Vamos fazer um parênteses que no box tem porta, né? Não tem porta de entrada. De entrada, né? Mas para claro, quem não conhece, ia ficar estranho. Aí ninguém vê, mas realmente fazia... Aquela parede foi 3 vezes para o chão ali do corredor, porque, ora, assim, ela tinha que ter um fluxo legal de entrada e saída. O nível de pensamento, assim, precisa pensar que uma mulher com um vestido armado e outra mulher com um vestido, elas vão passar uma pela outra. Elas não podem se esbarrar aqui. Né? Um convidado que beber um pouquinho a mais vai passar do lado de outro. Eles não precisam se bater de ombro, né? Então, assim, tudo isso foi pensado para não haver fila. É conforto. É isso. É conforto e é cuidado, né? Uma coisa que sempre para os nomes a gente fala, o olhar externo, ela tem um apelo muito legal, porque talvez você não queira investir em um ambiente aqui, mas já vai ver a decoração com a empresa, então coloca um sofazinho ou um bistro para aquele que às vezes quer sair do barulho, ir ali fora e tal. É o que a gente pensa assim, vamos segurar os convidados, né? Se os convidados estão embora porque estão cansados, eles não aguentam mais, mas assim, por conforto, não vai estar quente, não vai estar frio, sabe? Vai ter um central, vai ter o local que ele vai dançar, tem um local, sabe? Mais uma vez, isso tudo depende de uma junção de profissionais, mas o espaço permite fazer isso, e essa parte que nos compete. Tá? Então, a gente vai direcionando assim para coisas que a gente acha que é legal e que os convidados tendem a gostar bastante lá dentro. E vamos deixar um pouco mais engraçado esse negócio. Ai, quando ela fala isso me dá medo. Olha meu olho aqui, piscando. Já teve alguma história engraçada, algum pedido inusitado, alguma história engraçada que envolve a cerimônia da festa? Aconteceu alguma coisa ali? Você fala, meu Deus, ela quer isso mesmo? Então, a gente já teve, acho que sim, né? De momento, assim, eu não tô conseguindo me lembrar de algo. Pedidos, não sei, talvez não comprometer ninguém. Para não dar nome, não comprometer ninguém. Não, mas assim, coisas diferentes. A gente já teve um casamento, um casal assim, nota 1000, o noivo é coreano, e eles fizeram foi belíssimo. Eles fizeram, então, um casamento meio Brasil, meio Coreia, existia convidados dos 2 países, né? Bem engraçado que parecia assim que os convidados brasileiros estavam muito interessados em entender como é que era a cerimônia coreana e vice-versa, os coreanos. Então, existiu a cerimônia lá Brasil, mas também existiu a cerimônia lá Coreia. E eu achei uma coisa muito legal. Eles dão o direito do pai da noiva. Olha a tendência. Olha a tendência. Olha só, maravilhoso. Maravilhoso. Eles dão o direito do pai da noiva. Então, eles deitam numa mesa, o noivo, deixam ele descalço, e o pai da noiva tem o direito de bater na sola do pé com um pedaço de... Ele é feito para ser mais barulhento. Como se fosse uma ripinha, né? Sabe? Uma ripinha em madeira.
Então ele pode bater, então ele pode surrar O noivo. O noivo. Mas não fizeram uma filinha, né, pra surrar o noivo. Ah, não, porque o Né? pai... Porque daí abrasileirou ali, né? Era só sim. o pai da noiva, mas... o pai da noiva, eu não sei como é que é lá na Coreia, se realmente os caras batem, mas o pai da noiva aliviou bastante. Ele devia gostar do genro dele, então aí os padrinhos, esses não perdoaram. Foi Aí legal. uma fila. Foi legal. Mas foi bem. Não, o noivo saiu andando, tá tudo certo, ele continuou a festa. Mas foi tá- bacana. Foi engraçado, Foi né? super engraçado. Eu ia achar super Porque engraçado. é diferente a cultura, né? Então, eu acho maravilhoso, inclusive, cultura, porque a gente aprende um pouquinho. Então, eles fizeram também a cerimônia coreana. E eu não sei como chama, a gente me perdoe, o traje que eles colocaram. E tinha também aquela parte que, eu não me lembro, era uma semente que eles jogavam num Prosperidade, cheio de significado. tudo cheio de significado. Então, assim, foi muito legal. A gente percebeu que os convidados entraram muito na onda deles, assim, foi uma festa muito Isso é legal, divertida. porque o casamento ele existe, né, desde que o mundo é mundo, todas as culturas, né? Eu lembro que assim, quando a gente mirou para esse setor, eu lembro que conversando com a Carla, eu pensei, mas tá, vamos pensar que o mundo muda, o mundo ele tá... Que pensar dessa próxima geração e tal? Será que o casamento é um perigo? Será que um dia vai... E não há a menor chance disso. O casamento tem todas as culturas, né? É o amor, é celebrar a união. Ele nunca vai deixar de existir. Não há a menor dúvida. Você vê mesmo essas novas gerações, que é quem nós casamos agora, né? A vontade, o desejo, a felicidade de casar. E é muito legal, então, você ver que nas outras culturas também há, claro, né? E a gente ter um pouquinho, absorver um pouquinho desses outros rituais, né? Essa aqui já tá, a sola do pé, eu acho que para Foi nossa muito filha legal. eu vou aplicar. Mas fiquei curiosa agora. Você estava esperando? Você já sabia desse protocolo que aconteceria ou foi surpresa? Não, foi super... Claro, nos bastidores, sempre eles comentam alguma coisa, a gente também quer saber o que vai acontecer, e de repente nos pediram uma mesa pro noivo deitar. E a gente, poxa, nós temos as nossas mesas, que são tampos com cavaletes, né? Eu falei, olha, deitar nessa mesa eu não sugiro, porque dependendo de onde você for sentar, ela pode cair. E daí ele pediu uma mesa para decoração. A decoração também, não, mas calma aí, mas você vai deitar em cima da mesa, tem que ser uma mesa estruturada. Eis que eles encontraram, como um chaise, um sofá, né? E ele foi ali, daí amarraram os pés dele e a gente foi acompanhando ali. Então, a gente, no geral, a gente descobriu o que ia acontecer no momento, na hora mesmo. A gente sabia que ia haver uma brincadeira, mas não sabia que era essa de sola do pé. Tem uma coisa bem legal, porque assim, quando a gente pega esses casais, acontece, já temos alguns casamentos e terão outros, também a gente sabe aí de vivência, eles comentam que o casamento no Brasil é mais elaborado que no casamento. É um número maior de convidados, é uma produção muito maior que se tem em outros países. Eu ouvi de europeus isso, eu ouvi americanos sabendo também dos coreanos. Então isso é muito legal, isso enaltece, porque isso é criatividade, isso é trabalho, um evento bem entregue, é muito legal de ver. Gostoso. E a gente não fala tanto assim sobre produção, tá? Tamanhos de produção. Talvez se perguntar para nós, mas quais são os preferidos? É injusto até falar, né? Mas nós conseguimos dividir em produções e saber assim que há produções que, claro, com muito dinheiro se fazem projetos maravilhosos e grandiosos, mas não se trata só disso, né? Até para a gente não ficar com esse estigma de que é só grandes festas, a gente sabe. Desmistificar, né? Que as pessoas acham que o Mirante só é para festas grandiosas, e não. O Mirante, ele atende qualquer tipo de festa. 80, 100, coisas. Acontece, existe, aí a gente faz a modulação, claro, mas acima de tudo, produções grandes acontecem lá porque a gente preparou o espaço para isso. Então, às vezes é até por descarga. Olha, eu preciso casamento que eu preciso fazer a produção. Eu lembro até hoje de um dos casamentos, uma das primeiras grandes produções que veio pessoal de fora para fazer a iluminação, fez um trabalho magnífico, e eu estava conversando justamente, tentando absorver, era muito começo de Mirante, como é que era e tal, e
falando com o proprietário dessa empresa, eles tinham painéis e tal, e ele, só um minuto, puxou o telefone, sim, e falando, sim, acompanhando, esperei ele, dizendo, não, eu estou em Ponta Grossa, tal. Me desculpe, cara, não. Aí, eu fiquei, não, tá, lamento, tal, vai ter que ser diferente. Daí ele termina a frase assim, olha, se você quiser desse jeito, só vai ter que ser assim no Mirante, só consigo fazer isso aqui. Eu falei, e ele é de Curitiba, é cheio de espaço lá, então isso é bastante recompensador, ter planejado, pensado e saber que isso é possível. Então, assim, grandes produções acontecem lá porque é possível, mas todo tipo de casamento, né, pontual, minimalista, com menor número de convidados, acontece lá, e a gente brinca assim, a casa agrega para o espaço de vocês, né? Ele vai ser plano de fundo, precisa sim de um bom decorador, precisa de bons fotógrafos, mas acima de tudo assim, a gente está oferecendo já algo encaminhado para vocês. Não, e é muito legal, né? É bem legal que você falou ali, questão de ser no Mirante. E eu lembro que faz tempinho já você conversou, eu acho uma coisa com feira a gente conversou, e daí você falou assim, mas por que não ser um Destination Wedding, né? Exatamente. Então, assim, é uma ideia muito legal. Por que não a pessoa de fora vir casar ali no Mirante? Porque a experiência ali é única também. Sem né? dúvida. Então, assim, a gente sabe que se for pra realmente a gente pensar, eu falo pirar, né? É uma palavra que eu não uso muito, mas eu falo assim, de surtar. Dá pra fazer muita coisa ali. E a gente falando na questão de cultura. Eu acho muito legal, provavelmente já devem ter visto no Instagram, cortezinhos, casamentos na Itália, os italianos que eles ficam com os guardanapinhos, tipo, é uma tradição deles que são em casamentos menores. E falam, mas por que isso não acontece aqui com a gente? Imagine que legal que vai ficar as fotos, né? Sim. Então, às vezes as pessoas, assim, é daqui, mas ela tem uma cultura também, né? Por que não se aprofundar melhor na cultura dela pra tentar trazer uma experiência nova pro casamento dela também, né? O Destination é algo muito legal, que eu sempre pensei que não apenas sobre o Mirante, mas a região de Ponta Grossa, ela é bem atrativa. Eu tenho conversas, porque esse é um grande sonho, um grande objetivo, é trazer um Destination daquele que vem uma família inteira de fora. A primeiro toque que isso veio, assim, de onde veio essa ideia, foi de ouvir de um casal que era da região aqui de Ponta Grossa, que morava há muitos anos em São Paulo, mas faria, pelos motivos deles, faria uma semana que eles iam conversando com outros, falando assim, meu Deus, as pessoas em São Paulo iam adorar isso, porque lá é pedra, é construção, é não sei o que, é isso que eles querem. A gente sabe que no interior de São Paulo existem opções como essa, mas é aquele que você tira, você e todos os seus convidados, e é legal você ter uma cidade que você consiga ter atrativos para que você tenha o que fazer sem passar um final de semana com esses seus convidados, por exemplo. Então, levar esses convidados para fazer fotografia nos parques daqui, há atrações para eles passarem um final de semana e depois retornarem para casa. A gente está muito próximo de Curitiba, de outros centros, né? E também tem uma logística bem facilitada. Um objetivo seria esse. Assim, a gente já deixou de perder casamentos de famílias daqui que queriam fazer em outros locais porque buscavam novidades, e isso a gente já ouve algumas histórias. Não saiu aqui, agora a gente vai fazer aqui. Tá legal. Então a gente já ganhou do mercado de fora. Já estamos ganhando do mercado de Curitiba também, que muitos pontagrossenses acabam indo estudar e acabam ficando em Curitiba. Nós fomos um desses, né? E o pessoal realmente está retornando para casar aqui porque gostou do espaço, porque está fazendo sentido, então a gente fica muito contente, né? Desse reconhecimento, deixando de casar na capital e voltando a casar na cidade natal, então isso é bem legal. E é muito incrível, né, Kali, como a gente tá por fora, ver como deu muito boa, né? Não sei se vocês têm essa ideia, mas já aconteceu de noivos chegarem no nosso estúdio e conversar, primeiro contato, a gente trocar ideia, mostrar portfólio, e eles falarem assim, não, a gente tá vendo tal lugar. Daí a pessoa vê e mostra lá, a pessoa fala, mas lá meu casamento não dá pra ser lá. Daí a gente fala, mas marque uma visita, vai e conheça. E passou um tempinho, a pessoa, fechei no Mirante. Então é uma coisa assim que as pessoas têm que tirar aquele, mas por que não no Mirante? Não é só pra casamentos grandes, né? Sim, tem pra todos os gostos e estilos, né, Kali? Só se apressar, né, Valéria? Oi? Só se apressar, né? Acho que a lista do Mirante, ela tá bem disputada. A nossa agenda, graças a Deus, tá bem cheinha, assim, a gente fica muito contente com essa repercussão. É um reconhecimento que a gente tem, né?
mas tem espaço ainda. Sempre Mas como tem. o Márcio falou no começo, né? Eu acho que se não for o primeiro, né? Depois da noiva e do noivo, né? Eu tenho noivo pra casar, eu tenho a noiva pra casar, né? Eu acho que é um dos primeiros lugares mesmo que as pessoas fecham, né? Optam pela escolha do local, né? Porque sem o local, né? Sim. Eu quero fazer um casamento para 40 pessoas. Pode ser no salão de festa do condomínio, né? Do prédio. Mas quero fazer uma festa, Sim, né? sim. Que para mais de 200 pessoas. Ah, então onde que vai ser? Ah, tem que ser em tal lugar. É uma decisão difícil porque é a primeira decisão do casal. Então a gente ele é bem difícil. A partir do momento que você já está envolvido, está recebendo mais, mas a gente entende que assim até um medo assim, sabe? Olha, agora literalmente estamos fazendo, estão noivos sem dúvida ocorrerá o casamento, mas literalmente, oficialmente, inicia-se o casamento. Então, Parece que só começa ali, né? Isso, eu tive uma noiva que Primeiro falou isso pra contratinho mim. assinado, né? Carla, eu só me dei conta que eu vou casar depois que eu assinei o contrato com você. Então, eu acho que daí é palpável, você pega, né? E daí ali, eles vão nós estávamos dar sequência. vendo o próprio podcast aqui com a Martins e o Thiago comenta que... sobre a rotina dele, a questão da decoração, que muitas vezes ele tem que alinhar os desejos dos noivos, mas eles já contrataram um espaço. Então, se esse espaço vai comportar, se ele vai ter que mexer no lounge, se ele vai ter... Então, eu digo lá, o espaço sempre conta a favor. A gente não utiliza, se não for necessário, tá? A gente deixa ele lá. Mas qualquer coisa que você vai querendo, olha, eu gostaria dessa novidade, eu vi isso, eu nem imaginava que isso existia, agora eu quero, possivelmente ele vai consumir um espaço dentro do salão, sabe? Então, isso que a gente procura mostrar, tá, para o cliente também, que chega aquela concepção, né, que o espaço é muito grande, né? E aí a gente mostra eventos e mais eventos que a gente faz com todas as quantidades de convidados. Não existe mais aquela que casamento grandioso tem um grande número de convidados. Isso é de família para família, de noivo para noivo, é uma decisão muito pessoal, muito particular do número de convidados. E uma coisa não tem a ver com a outra sobre a festa de casamento, né, e o número de convidados que eles estão trazendo. Bem claro, né, que não é a divulgação, né, do espaço de vocês, a gente está mencionando que tem, né? Esses dias eu estava conversando com uma fornecedora e ela comentou, né, que a noiva estava esperando até o último minuto se contratava tenda ou não. E ela falou assim, eu falei para ela, por que não fechou no Mirante? Que aí não precisa, porque às vezes a pessoa fica pensando, e ela vai ter mais esse gasto, né, mais esse elemento para pensar lá, né, poxa, né, agora, sei lá, pegou um mês chuvoso, vou casar lá em março não é chuvoso, mas esse março desse ano, bem na minha vez, tá chuvoso, né? Sim. Então, às vezes, ela tem que ir na semana, mais essa preocupação, né? Outras coisas, né, que eu falo, estacionamento, né? Muitos lugares pensam assim, putz, vou ter que ir de Uber porque não tem lugar para estacionar, ou o estacionamento não fica aberto a noite toda, né? Como é que eu vou, né, ficar... Então, pontuar todas as questões, né? Sabe que, assim, até sobre estacionamento, conveniência, assim, a gente está fora, cada dia menos fora da cidade, né? A cidade está chegando bem próximo, ali a gente nunca vai perder aquela visão que tem da cidade, a visão dos Campos Gerais, mas sim a conveniência do espaço, os profissionais, então, assim, segurança e limpeza, que é uma coisa tão básica, mas tão importante. A gente nunca teve nenhuma ocorrência lá e trabalha para não ter de qualquer tipo de segurança, está cuidando com câmera, está de olho em cima. A limpeza são nossos profissionais porque já sabe qual que é o nosso modo de operação, já sabe como a gente quer. Então, assim, claro, a gente está lá pontuando no radinho, está lá passando o Márcio, parece que passou o Márcio e a Carla para um lado. Uma vez, eu sempre lembro eu não sei... dos tipos de frase que não faz sentido nenhum, mas uma vez eu ouvi assim, quem anda rápido não é feliz, sabe? Eu não sei qual que é o sentido disso. Aí pega o Márcio, sempre resolvendo a cara do mundo, sempre resolvendo algum problema que não existe, mas alguma coisa que a gente viu que acha que não está no padrão, sabe? É um cuidado que a gente gosta de ter com o cliente, saber que tudo, a partir do momento que ele entrar ali, a gente está vigiando tudo para que
as coisas ocorram bem. Mas a gente lida com pessoas, né? Com imprevistos, com Uhum. elementos, né? Coisas que a gente não consegue controlar, né? Com certeza, como a gente fala, né? Do casamento ao ar livre, né? Que a noiva cria aquela expectativa de fotos, tudo. Ninguém quer molhar o vestido, Com toda certeza. entrar com o vestido arrastando na chuva, né? Mas pode acontecer, né? E a gente tem que estar preparado para qualquer imprevisto, né? E, com certeza. Se E vocês estão perto, né? Exatamente. E a gente acaba sendo de vez em quando o terror dos decoradores, né? Porque o decorador vem com o planejamento. A gente se dá bem com Não, eles, o né? terror no bom sentido, né? Mas Eles assim, gostam da eles gente. têm o plano B, mas a gente gosta de inventar, né? Por exemplo, nós temos ali o nosso balanço ali, onde a fachada de frente para o garden, ele é estendido. É uma cobertura, a É cobertura da uma área externa. cobertura. São ali, o quê? 6 metros? São 6 metros por toda a extensão. Então, assim, uma área que, se estiver chovendo, ela pode ser usada para cerimônia. Então, já aconteceu de tal dia que não estava propício para fazer o casamento no garden, e a gente, né, falar, não, mas por que vocês não trazem a decoração e não fazem aqui na parte de baixo? Então, assim, eu digo ser o terror do decorador, porque daí ele para tudo, né, chama Muda toda a tudo. equipe e muda toda a decoração para lá. Mas a gente faz, Mas né? faz funcionar. Faz funcionar, Faz, no por- bom sentido, porque assim, a gente entende que a noiva está querendo realizar o sonho dela de casar externamente. Então, assim, poxa, se tem ali a estrutura, por que não? Eles ficam, às vezes, torcem um pouquinho o nariz, mas de repente, não, vamos todo mundo se une para que esse sonho aconteça. Então, a gente está ali para isso mesmo. E eu acho que é esse o verdadeiro significado, né? Todo mundo junto ali Exatamente. para aquele sonho, porque com certeza, se for puxar pra dentro do momento, vai ser lindo também. Mas ali a gente vai pegar tipo, um céuzinho azul, para as fotos já é um diferencial. Tudo isso conta como diferencial. Então, esse que é o legal, tipo, às vezes fala assim, mas vou dar pitaco. Mas esse é um pitaco que vai somar muito Exatamente. bom, muito bem para outro fornecedor, né? Sim, sim. Então é uma coisa que, eu sou aquelas que falam, e daí se eu tirar esse negócio daqui? E às vezes eu nem pergunto, eu só tiro. Então eu falo assim, mas pra mim aquilo faz lógica, sentido. faz sentido. Como é que eu vou ter... Eu nunca vou me esquecer uma festa que a gente fez no Mirante, e a mesa foi no hall ali. No caso, a mesa aqui, daí tinha as fotos aqui, e ficou muito bonito. Ficou bem legal, porque assim, o que aconteceu? Ela foi uma mesa menor pra decoração, ficou incrível do mesmo jeito, porém, tipo, pra mim, fazer as fotos ficou bem na passagem. E falava assim, mas a pessoa fala, viu, gente, vamos organizar aqui, é só a gente, na comunicação, né? Exato. Porque assim, ficou na passagem, eu atrapalhei, com certeza, os convidados, atrapalhei. Mas o meu foco era a mesa que tava maravilhosa. Então, a gente vai se conversando e todo mundo entende, porque tá todo mundo feliz no dia, né? Todo mundo Perfeito. quer dar o seu melhor ali, né? Sim. Essa questão de layout, tudo assim, fica totalmente a cargo de noivos, né, decorador, e cerimonial também envolve muito. A gente sempre fala, estamos aqui, a gente vê praticamente todo final de semana o mirante fantasiado ou vestido por alguém com algum plano, com ideias. Então a gente vai conseguindo entender bem o que funciona ou não. Eu já falo assim de primeira para os decoradores, assim, olha, eu só me envolvo no layout se ele realmente tiver ruim no sentido de fluxo de convidados, vendo que uma passagem de banheiro vai ser algo que a gente sabe, ou uma saída de garçom, alguma coisa Ou que até mesmo uma atrapalhe. porta de emergência, né? Exatamente, segurança. Então, Segurança. assim, envolveu isso, assim, é fora de qualquer tipo de acordo, vai ter que fazer, vai ter que seguir uma segurança, mas a gente sabe que a gente precisa ter uma flexibilidade e entender os desejos ali de cada um. Então, assim, chega o decorador, olha, assim, sabe, tudo bem conversado, que sim, o decorador também quer fazer um negócio. Ele sabe que ele tem experiência, mas ele pode não saber de tudo, e eles nos ouvem porque a gente tá falando da casa, a gente tem propriedade para falar da casa. Márcia, deixa eu perguntar até uma coisa que a Carla comentou ali, ou a Carla pode responder também. Claro. Hoje o Mirante, ele conta com, que você falou, com mesas, né? E tem cadeira também. Como que funciona essa estrutura? A pessoa leva de fora ou vocês têm? Como que funciona? Nós não temos um arsenal de mobílias. Por quê, gente? Acaba não fazendo sentido, porque cada noiva, cada evento tem um estilo. Então, a gente ter aquele excesso de mobiliário, para um vai servir, para outro não. Então, a gente fica aquele, coloca mobiliário, tira mobiliário e acaba danificando, você sabe muito bem, né? Então, hoje o contrato do Mirante compõe mesas e cadeiras, tá? Para 200 convidados.
E temos as nossas cortinas, que é as nossas cortinas de modulação do mirante. Se eu tiver esquecendo alguma coisa, você complementa. Que são as cortinas que pode trabalhar de qualquer forma ali na nossa estrutura aérea. Elas ficam na vertical, na horizontal. Então, de acordo com o layout que a noiva quiser, que ela vai acordar lá com o decorador, a gente diminui ou amplia o mirante. Então, é isso que acompanha o contrato. Sim, né? então existe uma pré-decoração ali no hall, alguns lustres, ali as cortinas e tal, mas é justamente isso. A gente deixa, mais uma vez, não queremos engessar e travar qualquer layout. Existem casamentos que o hall de entrada não é utilizado, ou existe casamento que o hall de entrada é incorporado ao salão, precisa ser incorporado. A gente retira as cortinas e ganha aquele espaço, né? O mirante são 5 portas de entrada, então mais uma questão assim, quer fazer por onde você quer fazer a entrada. Tudo isso, se a gente começa a colocar dentro, imobiliário dentro e tal, isso com certeza até oneraria valor de salão e muitas vezes não ia ser utilizado pelo cliente. Então, de fato, o que ele utiliza? As mesas para toalha, e as cadeiras que a gente colocou num padrão que a gente gosta muito lá, que é uma cadeira de propileno. A palavra é difícil, eu espero ter acertado. Ainda bem que não fui eu que falei. Eu não tenho tanta certeza se eu acertei o nome, tá? Só o modelo Tiffany. Hoje a gente acertou. Tiffany marrom, é mais fácil. Então, cadeiras que ornam bem com o espaço, isso a gente acha que precisa ter. Então, e a cortina, sim, que faz a modulação, caso o cliente precise. Acontece que essa cortina de modulação, quando não está sendo utilizada, ela não precisaria estar ali, mas ela faz um fundo, um acabamento muito bonito pro a gente gosta muito da temática do preto pro salão. Para fotografia é ótimo o preto ao fundo, né? Vai destacar o que está à frente. A gente gosta muito dessa pegada. Então, as cortinas, quando não são utilizadas para modular, elas ficam como decoração, fazem um fundo de palco, fazem um fundo de algum tipo de ambiente que é colocado lá. É verdade. Mas foi muito bom, muito agradável, muito enriquecedor, né, para nós, para as noivas, né, para quem quer fazer seu evento, para o programa, né, para o nosso podcast. E aí, quem quiser contratar o pessoal lá, sigam eles, chama a Carlinha, chama o Márcio, troca uma ideia. Menina, a gente só tem a agradecer pelo espaço aqui, vocês mais uma vez, vocês estão de parabéns pela iniciativa, muito gostoso, muito agradável estar aqui, isso realmente reforça o setor como um todo, muito legal, isso é muito instrutivo para os noivos, né? Sempre digo que os noivos não têm experiência, os noivos nunca casaram. A grande parte, a maioria das vezes, mas chegam para casar, eles não têm obrigação de saber. Então, quanto mais informação e uma informação que eles conseguem absorver aqui do nossa região, é bem positivo. Então, a gente está bem feliz em participar. Meninas, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, tá belíssimo. Eu sou uma que curte bastante ver o pessoal, ver vocês. E obrigada mesmo pela essa oportunidade de a gente poder contar um pouquinho do Mirante, um pouquinho de nós. E espero que a gente tenha conseguido agregar aí para as noivinhas. E estamos lá à disposição sempre que vocês precisarem, as noivinhas precisarem. Com certeza, muito obrigado. E para você que está nos acompanhando, segue o Por Trás do Véu oficial, né, Kali? Isso. Pra você que tá nos ouvindo no Spotify, também deixa o seu like, seu comentário lá, que a gente vai responder se surgir alguma dúvida, né, Kali? Isso, O que será que vem por aí, Kali? espere. Muito obrigada, gente. In your own way, I guess you